Jesus, te agradecemos, Pai, por esta tarde. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que estivemos louvando, glorificando e te adorando o teu santo nome. E com certeza os céus estão abertos, recebendo a nossa adoração, Pai. Porque sabemos, Pai, que tu te agrada daquele povo, Senhor, que se une, Senhor, para estar te adorando, Pai, louvando o teu nome. Muito obrigado, Jesus, por cada irmão, cada irmã que entrou neste lugar, nesta tarde. Que eles possam, Senhor, estar recebendo as bênçãos, receber mais ainda através da tua palavra, Jesus, a qual, Senhor, a tua serva, Liana, Senhor, vai estar, Senhor, colocando, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor, nesta tarde. Fala conosco, Jesus, nos abençoe, nos guarde. Deus querido, usa a tua serva como tu tem usado, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, transbordando de alegria, de esperança, Senhor, nos nossos corações, firmados, Senhor, a nossa identidade em Cristo. Deus querido, Deus santo, também oramos pelos familiares da irmã Ana, Senhor, que é um momento de tristeza, mas sabemos, Pai, que tu está no controle de todas as coisas, e tudo, Senhor, é permissão do Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos por tudo, Pai, e recebemos a tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então cumprimentamos a toda a igreja nessa tarde com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 5 e o verso 22. Quem tem o devocional pode acompanhar ali no devocional. Aleluia. Efésios capítulo 5 e o verso 22 e o 23 nós vamos ler. Enquanto você procura, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá, irmãs e irmãos que aqui estão. E louvamos a Deus porque em tudo nós atribuímos a honra, o louvor e a glória para o nome do nosso Senhor nessa tarde, amém, irmãs? Diga comigo, exalamos o bom perfume de Cristo quando somos submissas. Dá para ficar um pouquinho melhor, irmãs? Vamos soltar o nosso pulmão aqui, como aquelas mulheres, tem homens aqui, né? E nós precisamos dizer que somos guerreiras, né? Exalamos o bom perfume de Cristo quando somos submissas. Muito bem, grave isso que você falou agora. Efésios 5, 22, vamos ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Eu vou ler mais uma vez esse versículo, irmãs. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio, o Salvador do corpo. Agora, para quem está do seu lado, nós vamos fazer aqui conforme o Espírito de Deus vai colocando no coração aqui da irmã Liana. E nós entramos aqui, irmãs. E eu queria falar muitas coisas aqui, mas eu vejo que tem bastante homem aqui, né? No culto das irmãs, e louvado a Deus pela sua vida. Mas hoje é uma palavra um pouquinho mais... Falar sobre submissão não é fácil, irmãs. Mas queríamos trazer alguns assuntos aqui. Mas vamos deixar para uma próxima, né? Porque tem homens aqui, eles vão ouvir, então eles não podem ouvir. Muito bem. Irmãs, irmãos que aqui estão. Vocês que estão aqui, então, vamos aproveitar essa oportunidade. E você sirva de bênção para quem está do seu lado. Porque, irmãs, o Espírito de Deus falou ao meu coração. Quem estiver na casa de Deus nessa tarde, precisa ser abençoada pela palavra de Deus.
e por aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Então deixa Deus te usar, porque o abraço, irmãs, cura. E o Espírito de Deus é algo muito forte que o Senhor fala ao meu coração. Deixa Deus te usar. Aí você pode pensar, irmã Liana, mas eu tô cheia hoje, assim, ó, mas tô cheia de tanto peso que eu entrei aqui dentro. Você veio no lugar certo. Aqui é o lugar onde você vai deixar todo o peso aos pés do Senhor Jesus. Todo o seu fardo, você tem que sair daqui leve, como uma pena, ó. Você tem que sair daqui leve, tá entendendo? O que o Espírito Santo de Deus está falando, nós não podemos voltar com o fardo para casa. Nós temos que entrar no lugar onde tem milagre. Então dá um abraço nessa irmã e diga: nós vamos vencer em nome de Jesus. Vem, Paulinha, tem gente aqui, tem a irmã Ione, abraça aqui a irmã Fátima, aqui, ó, não fique sem um abraço. A Luciana aí, a irmã Nilda, deixa Deus te usar, tem a Lulu aí na frente. Deixa Deus usar você nessa tarde, minha querida. Em nome de Jesus, receba esse abraço como um abraço de Deus, do Pai, do Espírito Santo, do amigo consolador, o ajudador, aquele que restaura, aquele que cura, aquele que limpa. Oh, aleluia, aleluia. Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sabe quando nós abraçamos, irmãs? Quando nós deixamos Deus nos usar, estamos exalando o bom perfume de Cristo. E eu digo para as irmãs aqui, agora vocês já vão sentar, um pouquinho mais em pé. Quando nós abraçamos, vai dizer que não é bom quando a gente sente um cheiro gostoso naquela irmã, não é verdade? É bom, né? Quando a gente dá um abraço numa criança e sente aquele cheirinho de bebê, né? E quando a gente dá um abraço em uma jovem, enfim, quando a gente se abraça, né? Eu tenho uma irmã aqui que fica gravado o perfume dela, é a Celina, irmãs. Ela não está aqui, né? Oramos pela serva do Senhor, mas toda vez que eu abraço, parece que eu como o perfume da Celina. E aquilo me vai assim, parece que eu vou para casa assim com aquele cheirinho tão gostoso assim que fica dentro de mim. Assim é quando nós exalamos na presença do Senhor. O teu glória a Deus, o teu aleluia. Um amor, um carinho que você transmite para alguém, você está exalando o bom perfume de Cristo, irmãs. E isso quebra todo o jugo que muitas vezes nós entramos na casa de Deus e só Deus sabe como nós chegamos neste lugar. Mas eu digo para você nesta tarde, chegamos no hospital dos milagres, o médico dos médicos está neste lugar. Aleluia! Tome os seus assentos. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, então eu agradeço ao Senhor por essa tarde, porque Ele nos faz estarmos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia. Irmãs, já fazia bastante tempo que eu não sabia o que era estar aqui neste lugar aqui, mas com a ajuda do Espírito Santo estamos aqui. E eu relutei, irmãs, porque eu digo, meu Deus, essa palavra aqui, falarmos sobre submissão, sobre submissas, ainda é uma submissão aqui que nós vamos falar sobre o devocional aqui, que já foi lido com tanto, né, com tanta graça pela Estefânia. Onde está a Estefânia? Está aqui mais? E ela está, Estefânia, né, com um jeitinho meigo dela, mas algo assim que cala a nossa alma, e a gente está ouvindo aqui que o Espírito Santo de Deus veio aqui para nos ensinar. E eu digo, Senhor, que responsabilidade falar sobre submissão. Aí sabe o que eu fiz? Eu disse para o meu esposo, amor, eu vou lá, eu tenho sido submissa, eu sou uma esposa submissa, me diga alguma coisa. Eu estava chorando, lutei bastante com a palavra. E aí o meu esposo disse para mim, olhando nos meus olhos, tu és submissa, Liana. Tu tens sido uma mulher submissa. E aquilo alegrou o meu coração. Ele disse, eu nunca te vi fazer nada do contrário. E aquilo foi alegrando a minha alma. E eu disse, então tá bom. Se eu pudesse, eu disse para ele, tivesse atrás de nós um outdoor, né, um negócio assim, eu colocava a foto da minha família aqui, irmãs. Porque eu trago comigo lindas experiências
de saber que Deus me deu um lar. Segunda-feira estávamos no círculo de oração, e eu estava conversando com a irmã Cristina, que não pôde estar aqui por motivo do seu trabalho, e eu dizia: Cris, foi algo tão lindo que eu estava no círculo de oração, nós oramos de joelho, e quando nós nos levantamos, o Espírito Santo diz: torna a orar. Levantamos então da oração e tornamos a orar, de mãos dadas umas pelas outras, e o Espírito Santo de Deus: orem pelo lar de vocês. E ali nós levantamos um clamor, orando pelos nossos lares. Sabe por quê, irmãs? Porque Deus nos deu uma casa. O Senhor nos ajudou a construir um lar, independente de como ele seja, uma casa bela, uma casa pequena, grande, média, humilde, mas Deus te deu um lar, e louvado seja Deus, porque você é a mulher desta casa. E aí quando nós temos um lar, o que o inimigo quer fazer? Quer riscar a nossa casa, quer desfazer aquilo que construímos, tirando de nós aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa casa, é o nosso lar. Você tem, não importa como esteja pintada, se não está pintada, mas você tem uma casa, zele por ela, diz o Espírito. E não deixa que ninguém entre na sua casa. E eu vou dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo está falando, meu coração não está aqui no papel, mas o Senhor está me dizendo aqui, por experiência, nós temos que cuidar do nosso lar. Mulher, nós fomos chamadas para sermos submissas, não somente aos nossos esposos. Nós temos que ser submissa a tudo aquilo que Deus colocou acima de nós. Há uma liderança. Mas você lá dentro da sua casa, você é submissa, você consegue trazer a sua geração. Estamos louvando ao Senhor, que a bênção do Senhor te acompanhe por detrás, por diante. Que a bênção do Senhor se derrame sobre até 1000 gerações. Mas nós temos que estar vigilante. E agora tivemos uma experiência, eu vou contar aqui para vocês rapidinho, que o meu esposo saiu daqui do escritório, foi ali em casa rapidinho, só que no rapidinho dele, eu estava estudando no quarto e ele entrou e nós começamos a conversar. E o que aconteceu, irmãs? Ele deixou o portão aberto. Olha só, irmãs. Ele deixou o portão aberto e se esqueceu. E aí nós começamos de prosa, que eu não vou falar para vocês o que mais. E aí a gente estava ali conversando e de repente nós ouvimos um barulho. E eu não reconheci a voz do meu pai. E a minha mãe e o meu pai estavam chegando, viram que o portão estava aberto e entraram. Mas eles têm uma chave. Só que daí eles viram. E o meu pai chegou falando, mas lá do quarto eu não reconheci que era a voz dele. E aí quando eu ouvi assim, eu disse: amor, tu deixou o portão aberto? Irmãs, o Pedrinho deu um pulo, mas deu um pulo. E saiu correndo assim, ó. E quando ele chegou na sala, eu correndo atrás. E aí o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração, irmãs, pequenas coisas. Eu digo: amor, tu não estava vigiando. Tu deixou o portão aberto lá em casa, lá embaixo. E ele disse: meu Deus, Liana, eu deixei aberto o portão. Ainda bem que era quem? Os meus pais. Poderia qualquer uma pessoa. Então, irmãs, tudo que nós passamos e estamos vivendo em tempo, o Espírito Santo de Deus está nos alertando. Não saia da torre de vigia. Nós temos uma identidade, entramos agora nesse tema agora, e nós estamos saindo de uma, mas tudo vem uma atrás da outra. Estamos na torre de vigia e o Espírito Santo de Deus está dizendo: por quê? Porque nós temos uma identidade. Quem tem identidade carrega um nome. Aleluia. Você tem um nome, mulher. Você tem um nome, mãe. Você tem um nome, esposa. Zele por ela. Glória a Deus. Irmãs, e nós vamos ver aqui no nosso devocional. E vai dizer assim, ó. Primeiramente, quem está com o devocional quiser acompanhar. É vital compreender que a submissão, quando entendida corretamente, não implica em inferioridade ou falta de valor. Pelo contrário, é uma expressão de respeito mútuo.
amor e cooperação entre o casal. E nós vamos abrir aqui, vamos falar um pouco sobre isso, irmãs, porque se faz necessário. Eu recebi essa incumbência. E a irmã Ana me disse, Fia, me mandou mensagem e disse, é sobre o devocional que você vai trazer uma palavra. E ali eu comecei a minha batalha com Jeová. Eu disse, Senhor, se responsabiliza por mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, e eu vou contar aqui, irmãs, nesses pequenos minutos que não me restam. E vou fazer uma dinâmica com vocês. Quando nós saímos, irmãs, eu fiquei 6 anos namorando meu esposo. Algumas irmãs conhecem pouca história, outras não conhecem, mas nós namoramos 6 anos. Nesses 6 anos, 3 vezes brigamos. Na última vez, ficamos 2 anos separados. O dia que foi para mim me encontrar com o Pedrinho novamente, que nós nos reconciliamos, o pastor nos chamou. E nós ficamos 3 meses aqui, de reunião com o pastor Davi naquela época. Eu quero dizer para vocês, irmãs, só para ficar aqui, para vocês entenderem o que é submissão. Eu tinha 24 anos para 25. Nós nos conhecemos com 18 anos. E aí, ali, quando nós namoramos, tivemos todo esse processo na nossa vida. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Que um dia, eu estava dentro do ônibus e me encontrei com a Silnara. E a Silnara é uma amiga, camarada aí da juventude, que veio nos acompanhando. E a Sil me disse, Li, me diga uma coisa, você está preparada para casar? Irmãs, e aquilo me passou rápido, assim, rápido na minha mente. E eu disse, sim. Eu disse um sim, como eu disse aqui no dia do casamento. Eu digo sim. E ela disse, eu ainda não estou preparada. Eu digo, por que, Sil? Não, porque eu quero que Deus me dê um moço assim, assim. Ela explicou tudo como ela queria. E ela disse, eu ainda não tenho um moço. Eu digo, bueno, então eu já tenho. Eu disse para ela, então eu vou casar. E aí ela me disse, não, eu não estou preparada para pegar toalha, eu não estou preparada para juntar um calçado, e enfim. E aquilo tudo ela foi falando e eu fui me meditando nas palavras dela, fui refletindo. Irmãs, e o que aconteceu? Eu saí do ônibus e fiquei pensando. Eu pensei comigo, eu disse sim. E eu disse sim mesmo, irmãs. Porque tudo que ela falou e mais algumas coisas, que depois eu recebi conselhos e mais conselhos e foi tão bom. Eu entendi o que era casamento, e eu entendi o que era uma aliança, e eu entendi o que era ser submissa. Eu ia agora passar a ter um lar, eu ia agora passar a ter uma família, eu ia passar agora a ter compromissos, responsabilidades e entender o que era submissão. Fomos para a Barra do Quaraí, 1 semana depois de casada. E eu entendo, irmãs, que eu acredito que o Espírito Santo disse sim para mim. Disse amém no momento que eu concordei. A Bíblia diz que nós temos que estar em concordância. Submissão é você se submeter. É uma missão. Mulher, você que casou, você que vai casar, você que quer casar, eu vou falar no geral porque tem mulheres casadas há muitos anos, mulheres que casaram agora há pouco, mulheres que vão casar, jovens que estão aqui. Isso aqui, não é apenas um anel. É uma aliança que você faz em primeiro lugar com Deus. É bíblico. E você não pode desistir assim no mais. Você fez diante de Deus e diante dos homens um compromisso. Você se submeteu. Você disse sim. Ninguém te obrigou a casar. Está entendendo isso? Então quando você, a partir do momento que você disse sim, você vem trazendo agora junto com você uma missão. Porque o homem é o responsável diante de Deus e do lar e da esposa, de ser o provedor do lar. Ele vem acompanhado diante de uma aliança de Deus. Por que muitas vezes, irmãos, o inimigo da nossa alma batalha? Porque aquilo que Deus juntou, o homem não pode separar. E aí Satanás vem com tudo, querendo desvarrer, querendo atrapalhar, querendo desfazer, colocar sujeira, colocar impedimento no seu casamento. Levanta sua mão para o céu.
e diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga, irmã, você que é casada, diga em nome de Jesus: o sangue de Jesus tem poder. Porque a sua casa está revestida da graça, da autoridade. Há uma aliança entre você e Deus, entre você e seu esposo. Pensa que está sendo fácil falar aqui? Eu não vou dizer que eu tenho uma família perfeita, mas eu tenho dito para o Senhor: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E eu questionava o meu esposo e fazia muitas perguntas para ele, mulher. E eu dizia: amor, eu sei, tem irmãs aqui que conversam comigo. Eu tenho a minha casa, a minha família, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãs, eu tenho irmãos que são casados, que já viveram momentos muito difíceis. Eu sei de histórias, mas eu sei de algo que eu posso dizer para você no nome de Jesus. Ainda que o teu casamento possa estar arruinado, ainda que você diga: mas irmã Liana, eu faço tanta coisa para ser submissa, eu tenho entrado em oração, eu tenho colocado, meu esposo tem me tratado assim, meu esposo tem falado isso para mim. A última palavra é de Deus. Ele se responsabiliza por você. Seja submissa. E sabe o que o Espírito Santo de Deus falava, irmãs? O Espírito de Deus me ensinando. Porque nós não somos, tem irmãs aqui que não são mais casadas. Tem mulheres aqui que não querem mais casar. Mas existe uma submissão. Quem você era, quem você é hoje, você tem uma geração. Você pode ensinar, você pode ajudar, você pode corrigir. Ainda é tempo. E ser submissa, irmãs, é a autoridade que está acima de nós. Nós temos um pastor, nós temos a esposa do pastor, nós temos o dirigente da congregação, nós temos a esposa do dirigente da congregação, eu faço parte de um coral, eu tenho uma autoridade acima de mim, eu tenho um grupo de louvor, tem alguém responsável. Então nós somos submissos e temos que aprender a ser submissos. Quem não consegue, irmã, sentar para ouvir, não é apto para ensinar. É um ditado que eu aprendi, uma frase. Então nós temos que saber, sabe o que é aquela coisa? Você vira as suas costas, aí o líder, ou o dirigente, o responsável, está dizendo: faz assim, faz assado. Aí você diz assim: não, é do meu jeito, é como eu quero. Você pode nem falar para ninguém, mas você não consegue ser submissa. Como é que você vai ser submissa lá dentro do seu lar, da sua casa? Aí, irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês. O inimigo da nossa alma, ele vem batalhando para destruir, porque é o que ele veio para fazer: matar, roubar e destruir. Diga comigo: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Receba vida nessa tarde. Lá no seu trabalho, quem sabe, você é uma autoridade. Lá no seu trabalho você tem alguém responsável por você. Seja submissa. Aprende a respeitar, porque quem é submisso respeita. Está entendendo isso? Às vezes nós passamos por coisas que não queremos, ouvimos coisas que nós não queremos, não é necessário e muitas vezes não merecemos. Mas tem um que peleja pelas nossas causas. E nós temos o maior exemplo, Jesus, que se submeteu. Se hoje nós estamos sentadinhos aqui ouvindo, ao sair daqui vamos para onde? Para o nosso lar. É por causa dele. É para ele, tudo para ele, vem dele, irmãs. Jesus, o maior exemplo. Disse o Senhor, Deus mandou ele para a terra.
e pensa que Ele não sente o que você sente. Ele se fez homem aqui nessa terra para sentir e saber a dor que você está sentindo. Quem sabe hoje aqui dentro no seu coraçãozinho que você não falou para ninguém, mas Jesus sabe como você entrou neste lugar. E eu quero te dizer, Ele tem cura para o teu coração, Ele tem cura para a tua mente. Ele vai te renovar nesta tarde, e você vai sair daqui, vai chegar lá no teu lar e vai dizer: obrigada, Jesus, porque tu me deu um lar. Obrigada, Jesus, porque tu me deu um casamento. E agora o Espírito Santo de Deus, Ele é onisciente. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe daquilo que você precisa. Então, se você sair daqui aprendendo como eu estou aprendendo, você vai entender que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você se calar, a não falar quando você precisa ficar quietinha e deixar o Espírito Santo trabalhar em teu favor. E para finalizar, irmãs, teríamos muita coisa, mas o tempo passa muito rápido. Nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou ver se os irmãos me escutam. Amém? Eu anotei aqui, irmãs. Diga comigo assim, ó: é melhor obedecer do que sacrificar. Olha só, irmãs. A submissão tem a ver com atitude. Quando nós temos atitude de sermos submissas, a se submeter a alguém ou a algo que nos pedem, é uma obediência. Diga comigo: obediência. É uma honra a quem te pede alguma coisa, ou ao teu esposo que te pede alguma coisa. Às vezes é uma atitude, irmãs, que você não quer, é alguma coisa que você não gosta, mas se você é submissa, você vai honrar o seu marido, você vai dar a ele essa honra, porque é bíblico, e quem obedece não sacrifica. Então a Bíblia diz: é melhor obedecer do que? Então não sacrifique, deixa Deus trabalhar em teu favor. Você crê nisso? E olha só, agora tem uma coisa, irmãs, que eu anotei aqui. Diga comigo: insubmissão. Olha só que isso aqui é forte: desobediência, indisciplina, rebeldia, uma pessoa que não se conforma. Sabe o que é isso? É insubmissão. Eu não aceito, eu bato o pé e pronto, acabou. Não há resposta, não há solução e pronto, acabou. Eu te pergunto aqui nessa tarde, se você realmente é obediente ao Senhor, se você é obediente ao Senhor, as coisas vão mudar para a glória e honra do nome de Jesus. Por quê, irmãs? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração enquanto eu estudava? E aqui eu vou finalizar. A insubmissão, ela traz rebeldia ao coração da pessoa. Infelizmente, as coisas não vão dar certo. Se você diz que está sendo obediente, mas você não está. Você pode não falar, mas o Senhor conhece os nossos corações. E as coisas só vão fluir, só vão acontecer, se o Espírito Santo, que conhece os nossos corações, ver obediência dentro de você. Então a insubmissão, irmãs, traz rebeldia. É uma pessoa que não se conforma com nada, não aceita. E aí o que acontece? As coisas vão acontecendo e você não vai percebendo, e o inimigo vai matando a sua casa. Então a Bíblia diz assim, ó, que é melhor obedecer do que? Muito bem. Aí o que eu aprendi, irmã? Que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Não adianta, não adianta. Se você não obedecer, você tem, infelizmente, que aprender
a se reconhecer que você precisa se dobrar. Porque a insubmissão traz essa rebeldia. Você pode dizer que não, mas você está vivendo isso. E o Espírito de Deus falava ao meu coração: eu quero trazer cura para o coração. Sabe por quê, irmãs? Porque quando a gente começa a viver de uma maneira que a gente mesmo não percebe, o nosso coração vai ficando cheio de coisas que não agradam ao Espírito Santo. Isso aqui é muito forte, irmãs. Você vai orar, você vai para o círculo de oração, você vai cantar no coral, você vai vir aqui para a igreja, você vai dizer: eu quero meus filhos abençoados. Deus se responsabiliza. Mas o teu coração está cheio. Daí o que acontece? Aqui somos nós. Aqui somos nós. Só que daí o que acontece? A insubmissão, a rebeldia, a desobediência abre brecha. Estão vendo isso aqui? Você abre brecha. Aí você ora para o Senhor te encher do Espírito Santo de Deus. Ele pode, mas o momento que você for ser cheia, vai vazar. Porque você está dando lugar no teu coração. Isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. O Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Nós queremos ser cheias, mas não percebemos que estamos ao mesmo tempo cheias de lacunas, cheias de buracos, cheios de coisas que não agradam ao Senhor por causa da nossa rebeldia, da nossa maneira de agir. Não queremos obedecer, não queremos respeitar e não honramos. Quebramos a nossa aliança que nós temos com Deus. O inimigo vem com o sapatinho de algodão e você pensa que está sendo cheia, mas está vazando. Você diz: eu quero, Senhor, eu preciso. Deus diz: eu quero também. E eu sei que você precisa. Feche as brechas, mas você não consegue por causa da tua rebeldia. E a rebeldia, irmãs, eu não coloquei ali nos versículos, mas é como um espírito de feitiçaria, né, irmão Jurei e Ju? Pior que o espírito de feitiçaria. E nós estamos dentro da casa de Deus. E muitas vezes achamos que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo que nos conhece, que nos vê, que sabe como chegamos aqui. Senhor, eu quero ser cheia, mas o teu coração está cheio de buraco. A tua vida não está, você está insatisfeito, eu não aceito, eu não quero assim, tem que ser do meu jeito. E o Espírito Santo de Deus: espera aí que eu vou te mostrar. Aí você quer ser cheio. Você vai lá e se joga aos pés do Senhor. Vai ser cheio de que jeito? Estão vendo isso aqui? O Espírito Santo de Deus, não adianta. Você vai orar. Você vai orar. Mas você não vai conseguir manter aquele Espírito que precisa ficar dentro de você. Porque você não conseguiu ainda ser submissa. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, vem o Espírito Santo e tapa todas as lacunas, os buracos que ficam. E o Espírito Santo de Deus: eu te faço nova, porque você é um vaso, deixa eu te encher. Aí você vai lá, agora sim, Espírito Santo, e ele vem e limpa o nosso coração. Aí você se joga aos pés do Senhor: eu me arrependo, Jesus, eu me arrependo. Eu preciso entender que eu preciso carregar essa aliança comigo. Aí você vai lá e se joga, e o Espírito Santo de Deus te deixa cheio. E ainda você fica mais cheio, e você fica mais cheio, ao ponto de você se derramar na presença do Senhor. Se coloque em pé. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Nós vamos orar. E eu quero te dizer, amada irmã, mulher que aqui está, jovem que aqui está, o Espírito Santo tem muito para mudar a situação. O Espírito Santo, o amigo, o ajudador, aquele que nos abraça, que nos acolhe. O Espírito Santo consolador, aquele que diz: vem, eu estou aqui.
O Espírito Santo é aquele que diz: eu fiz uma aliança com você e com a sua casa. Não é hora de você desistir. Quem sabe o esposo não está aqui, ou o esposo não é cristão, quem sabe? Alguma coisa está precisando ser mudada, nós apontamos muitas vezes o dedo, mas o erro está em nós muitas vezes. É com nós, irmãs, é conosco, porque nós somos as colunas do nosso lar. Nós temos mania de dizer: mas é o fulano que é culpado, é o fulano que não, é ele, é isso e aquele outro. Mas e as tuas atitudes, mulher? E a tua posição, mulher? Eu te pergunto nessa tarde. O Senhor, Ele acreditou em você, Ele te deu um lar, Ele te deu uma casa, uma família. E Ele fez essa aliança conosco, e louvado seja Deus por isso, que coisa mais boa. Mas está em nós mudarmos as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, a nossa maneira, a nossa temperança, que muitas vezes nós agimos de uma maneira: mas esse traste, esse homem, esse isso, esse aquele outro. E às vezes você não sabe o peso que você traz nas palavras que você vai dizer para o seu esposo. Isso traz um peso, irmãs, isso traz um peso, uma responsabilidade muito grande. Mas essa tarde o sangue de Jesus tem poder e Ele está aqui para nos purificar. Vamos orar? Eu quero perguntar: quem quer estar aqui, fazer essa aliança mais uma vez com Deus e dizer: Senhor, eu quero que essa aliança vá para minha casa, lá no meu casamento, no meu matrimônio, na vida dos meus filhos, na minha geração. Eu pergunto nessa tarde: você quer vir orar aqui comigo? Vamos orar? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença, pode cantar, Carol, me acompanhe. Que a presença de Deus por diante, vá conosco, ao teu lado, adiante, do teu lado, é contigo, é por ti. Somente essas mulheres aqui? É só essas que querem fazer essa nova aliança? Se está tudo bem lá na tua casa, você tem teus filhos, você tem a tua filha, você tem geração, você tem uma geração, mãe, vó, tia. É uma aliança que nós temos com o Senhor. Podemos orar? São somente essas mulheres que aqui estão. Eu me incluo aqui, irmãs, porque eu preciso aprender cada dia com o Pai. Eu preciso aprender a ser submissa a cada dia diante do meu Deus, diante do meu esposo. Eu quero sentir esse amor por Ele, eu quero sentir o amor do Pai pela minha vida. Ninguém mais? Então nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Querido Espírito Santo, aqui deixamos a Tua palavra, Senhor. E aquilo, Senhor, que Tu trouxe ao nosso coração, nos ensina, nos mostra, nos orienta, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a darmos ouvidos ao Senhor, a obedecer, a sermos submissas, a Te honrar, a honrar a nossa casa, a nossa família. Quebra toda maldição, quebra pelo poder que há no nome de Jesus. Desfaça todas as obras maléficas, Senhor. Nós oramos nesta tarde no nome de Jesus. Casamento que estavam sendo desfeitos pelo poder que há no nome de Jesus, receba vida nesta tarde, uma aliança nova, Deus. Amigo Espírito Santo, Tu que nos conhece hoje, Tu que nos conhece amanhã, que sabe o que vai acontecer lá na frente, nós oramos e abençoamos a vida das nossas jovens, nós abençoamos a vida dos nossos filhos, nós abençoamos a nossa nora, a nossa sogra, nós abençoamos a nossa casa, Pai. Espírito Santo de Deus, cuida do nosso esposo. Quem sabe aquele que está na lavoura, cuida do esposo daquele que é o caminhoneiro, cuida do esposo daquele que está na estrada, que é motorista. Cuida, Jesus.
Espírito Santo de Deus, traz vida para esse casamento, traz vida para essa família, traz vida para essa irmã, traz vida para esse homem. Nós temos uma missão como mulher, Senhor, acompanhar os nossos maridos, Jesus, amá-los, Senhor. Então nos ensina a sermos amadas, Pai, a recebermos o carinho que está faltando lá dentro dessa casa, que está faltando carinho dentro deste casamento, Jesus. Aleluia! Eu sei que tu se responsabiliza, Jesus. Então nós te pedimos humildemente, Senhor, quebra todo mal, Senhor, todo jugo desigual, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos através da tua palavra esta família, no nome de Jesus. E aqui já te louvamos por uma grande vitória. Nos ajuda, Espírito Santo, a fechar as brechas, Senhor, para que quando nós nos derramarmos aos teus pés, Espírito Santo, nós possamos ser cheios da tua presença. Em nome de Jesus é minha oração. Amém, Senhor. Amém, Jesus.